Vamos começar com uma cena que, assim, todo mundo já viveu ou pelo menos já viu de perto. Você está ali num restaurante tentando conversar com alguém e a pessoa não tira o olho do celular. A gente sabe que isso é chato, é irritante, mas a pergunta que os materiais de hoje ajudam a gente a responder é: por que esse gesto que parece tão pequeno incomoda tanto? Porque às vezes parece quase, sei lá, uma traição. Vamos mergulhar no que está acontecendo ali de verdade? É uma ótima pergunta, porque vai muito além da falta de educação, sabe? O que a gente costuma chamar só de mau hábito é, na verdade, um fenômeno, e que tem nome, é estudado e tem um impacto gigantesco na forma como a gente se conecta. Os materiais que a gente analisou dão um nome para isso, que é phubbing. Phubbing, certo. O fato de existir um nome oficial para o ato de ser ignorado por causa de um celular já diz muita coisa. De onde vem esse termo? Vem da junção de duas palavras em inglês. Phone, de telefone, Certo. e snubbing, que é o ato de esnobar, de ignorar. Então é literalmente esnobar com o telefone. E terem criado uma palavra para isso já mostra que a coisa ficou séria. Não é um caso isolado, virou um comportamento comum. Faz todo sentido. Mas vamos para o ponto central. Por que isso é tão destrutivo? A primeira coisa que me vem à cabeça é o mais óbvio. É uma falta de respeito. A mensagem parece ser: o que está aqui na tela é mais interessante que você. Exatamente. Essa é a camada mais superficial, mas é a base de tudo. É uma quebra de contrato social em tempo real. Pensa bem. Quando você se propõe a passar um tempo com alguém, o acordo implícito é de presença mútua. Quando uma pessoa quebra esse acordo para olhar o celular, ela está fazendo uma declaração. E a declaração é: você não é a minha prioridade agora. Mas, sendo um pouco o advogado do diabo aqui, e se for algo urgente do trabalho? Uma emergência de família? A gente vive num mundo que exige conexão, né? É justo esperar que alguém se desligue 100%? Não é um pouco irreal? Essa é uma distinção fundamental. Uma coisa é o uso pontual e principalmente comunicado. Algo como: olha, desculpa, preciso só responder isso que é urgente. Certo. Outra coisa completamente diferente é o padrão de comportamento. O problema que a gente está discutindo não é o evento isolado, é quando o celular vira o estado padrão e a atenção à pessoa vira a exceção. Entendi. Não é a exceção, é a regra aí. Quando isso vira rotina, imagino que o estrago seja maior do que só uma irritação momentânea. Muito maior. E é aí que a gente entra no segundo nível do problema, a destruição gradual da intimidade. A análise aponta para uma erosão da conexão emocional. Erosão. Isso não é um rompimento brusco, é um desgaste diário, quase imperceptível. Cada vez que a atenção é desviada, é como se uma pequena gota de ácido caísse no laço que une as duas pessoas. Uma gota não faz estrago, mas milhares, com o tempo, corroem tudo. Nossa, gostei muito dessa imagem da erosão, porque é exatamente essa a sensação. Não é uma briga, é um distanciamento que vai se instalando aos poucos, né? E isso me leva a uma das expressões mais fortes que eu encontrei nos materiais. A ideia de solidão a dois. É um soco no estômago pensar isso. É uma das experiências mais dolorosas que existem. E o que é fascinante na análise é a metáfora que usam para descrever como isso acontece. O phubbing cria um trisal indesejado. Um trisal. Sim, um relacionamento a três. Você, a pessoa parceira e o celular dela. Uau! Essa imagem do trisal é muito, muito forte, porque ela muda o status do celular. Ele deixa de ser uma ferramenta e se torna Um rival. um rival. Um terceiro elemento na relação que compete por atenção, por tempo, por afeto. Exatamente. E é um rival com vantagens injustas, vamos combinar. Ele oferece novidade constante, dopamina em forma de notificação, validação social a um toque de distância. É difícil para uma conversa normal, com suas pausas e silêncios, competir com essa máquina de estímulos. O celular vira esse terceiro onipresente na relação. Ele está na mesa de jantar, na cama antes de dormir, no sofá, e muitas vezes ele vence a disputa pela atenção. E essa presença constante do terceiro elemento invalida completamente a ideia de tempo de qualidade, né?
que é a base de qualquer relação. Dada por completo. Tempo de qualidade não é sobre estar no mesmo ambiente. É sobre compartilhar atenção e presença. Presença é escuta ativa, é perceber a linguagem corporal do outro, é estar engajado. Não existe meio presente. Ou você está ou não está. Quando o celular está na mão, ou mesmo virado para cima na mesa, o cérebro fica em estado de alerta, esperando a próxima vibração. A atenção está, na melhor das hipóteses, dividida. Certo. Então o fubbing desrespeita, corrói a intimidade, gera solidão e impede o tempo de qualidade. Parece um diagnóstico bem completo do estrago. Mas a análise vai ainda mais fundo, não é? Ela sugere que, às vezes, o problema não é nem sobre o relacionamento em si. Sim. E essa é talvez a parte mais complexa e reveladora. Muitas vezes, esse comportamento é um sintoma de algo maior. Uma dependência tecnológica. O termo que às vezes usam é nomofobia, o medo de ficar sem o celular. A pessoa não está necessariamente escolhendo o celular em vez do parceiro. Ela pode estar escolhendo o estímulo constante em vez da quietude, ou do desconforto, da vida real. Espera, isso muda a perspectiva. Então a pessoa não está meio ignorando de propósito. Ela está? Fugindo. Fugindo do tédio, do silêncio, de ter que lidar com uma conversa mais difícil. Pode ser exatamente isso. O mundo virtual é um refúgio perfeito. Ele é editado, é rápido, cheio de recompensas imediatas. A vida real é mais lenta. Mais complicada. Exato. Tem momentos de tédio, exige mais esforço para se conectar. Para alguém que desenvolveu essa dependência, o silêncio numa conversa pode ser angustiante e o celular vira uma muleta, um escape imediato. O parceiro, nesse caso, é quase um dano colateral nessa busca incessante por distração. Isso é bem mais profundo. Deixa de ser um ato de simples desinteresse para ser um sintoma de uma dificuldade da pessoa de estar presente, de lidar consigo mesma. Claro que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, mas entender essa dimensão da dependência é crucial. Mostra que o problema talvez não seja só sobre o nós, mas sobre a relação daquela pessoa com a tecnologia e com o próprio mundo interior. Essa necessidade de preencher cada segundo pode mascarar uma ansiedade, sabe? Ok, o diagnóstico é claro e o estrago é real. Mas e na prática? Para quem está do outro lado, sendo a pessoa ignorada? A gente simplesmente aceita ou tem algo a ser feito? O material que analisamos dá alguma direção? Sim, e a direção é bem pragmática, focada na ação. O primeiro passo, que é o mais difícil e o mais essencial, é a comunicação. É preciso ter uma conversa aberta e honesta. Mas o ponto-chave aqui não é acusar. Não é, você só fica nesse celular, o que só gera defesa. E sim algo como: quando você fica no celular enquanto a gente está junto, eu me sinto invisível. Focar no sentimento. Exatamente. É sobre expor a própria vulnerabilidade. Eu me sinto sem importância, ou sinto que a gente não está se conectando. É um convite para o outro enxergar o impacto real das ações dele. Algo que talvez ele nem perceba que está causando. É uma conversa que exige coragem, porque a resposta pode não ser a que a gente espera. A pessoa pode minimizar, dizer que é exagero. Com certeza. E é por isso que o segundo passo, se a conversa inicial surtir efeito, é estabelecer limites. Limites claros e mútuos. Não é uma imposição, é um acordo para proteger o relacionamento. Tipo, Coisas práticas como: que tal se na mesa de jantar os celulares ficarem guardados? Ou, na primeira hora depois que a gente chega do trabalho, vamos focar um no outro sem telas? É como criar pequenas zonas sagradas, livres de tecnologia, para a relação poder respirar. faz sentido. Criar regras para o jogo. Mas e o cenário mais pessimista? E se a conversa acontece, os sentimentos são expostos e nada muda, o comportamento continua? Necessária. Se mesmo depois de tudo isso, o comportamento persistir, isso deve ser encarado como um sinal claro de desinteresse na construção de uma relação profunda. A pessoa está comunicando com ações que falam mais alto que palavras, que ela não está disposta a priorizar a relação. Nossa. Então, a reação à conversa sobre o fubbing vira uma espécie de teste decisivo. Não é mais sobre o celular. É sobre respeito, empatia e a vontade de mudar por quem está ao seu lado. Precisamente.
A resposta do parceiro, se é defensiva, indiferente ou se é compreensiva e disposta a colaborar, revela tudo. Revela o nível de investimento emocional e a maturidade daquela pessoa. Se a disposição para proteger a conexão não existe, o problema é muito, muito maior que o aparelho na mão dela. Certo. Então, o que a gente tira disso tudo é que aquele incômodo inicial é só a ponta do iceberg. Por baixo existe um fenômeno com um nome, o phubbing, que não é só má educação. É um comportamento que sinaliza desrespeito, que corrói a intimidade, que cria uma dolorosa solidão a dois e que pode até ser sintoma de uma fuga da realidade. Exato. E talvez o mais importante, a forma como um casal lida com esse problema diz tudo sobre a saúde da relação. A solução passa por uma comunicação vulnerável e pelo estabelecimento de limites. E a recusa em participar desse processo pode ser a resposta mais clara que alguém precisa para entender onde está pisando. A lição parece ser essa. Reconhecer que a falta de presença do outro, quando se torna um padrão, não é um descuido. É uma escolha. E prestar atenção nessa escolha é fundamental para a gente cuidar do nosso próprio bem-estar emocional. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar. A análise descreve o phubbing como uma fuga para o mundo virtual por uma dificuldade de lidar com o mundo real. Se esse comportamento é um sintoma tão visível no relacionamento amoroso, onde mais essa dificuldade de estar genuinamente presente pode estar se manifestando na vida de uma pessoa? No trabalho, com os filhos, nas amizades, na relação dela consigo mesma. O celular talvez seja apenas o palco onde um drama muito mais profundo e silencioso está acontecendo.